Narrado a partir de uma história contada por uma criança, poderia ter um tom de fábula ou uma lenda urbana, mas que ela esclarece ser real dentro daquele universo. O novo filme do diretor e roteirista Zach Cregger parte de uma premissa bem instigante, partindo do ponto em que todas as crianças de uma mesma turma desaparecem em uma única noite, mas o ponto principal é que as crianças simplesmente saíram de casa por conta própria e no mesmo momento. É o tipo de situação que mexe com toda uma comunidade e vai afetar de diferentes formas as famílias e a própria comunidade escolar. This is a true story that happened in my town. So this one Wednesday is like a normal day for the whole school. But today was different. Every other class had all their kids. But Mrs. Gandy's room was totally empty. And you know why? Because the night before, at 2:17 in the morning, every kid woke up, got out of bed, walked downstairs, and into the dark. And they never came back. O filme tem uma estrutura narrativa interessante que conta a história como que por capítulos. Em cada um deles acompanha um determinado personagem. Não são diferentes pontos de vista do mesmo momento, do mesmo acontecimento, mas sim histórias que acontecem em paralelo e que se cruzam em determinados momentos. Não chega a ser uma estrutura inovadora, algo original, mas é bem interessante quando é bem realizado. E aqui funciona para aumentar o suspense, já que cada capítulo encerra com um ponto de tensão, quase que deixando uma espécie de gancho para o restante do andamento da história. I just want to say how very sorry I am for... She should be locked up until she tells us what happened. The truth is that I want an answer just as bad as all of you. We're talking about 17 kids in one classroom. I want to know what happened in that classroom. Why just her classroom? Why only her? They're our children. I love those kids. Essa estrutura fragmentada representa o estado mental daquela comunidade, com memórias confusas, versões contraditórias e sentimentos aflorados, já que o trauma raramente é vivido de forma linear. Além, é claro, de dividir a história entre vários protagonistas, enaltecendo o senso de comunidade. Chama a atenção que a história parte de um determinado ponto e vai se expandindo ao redor daquele acontecimento, ainda que cada capítulo aconteça de forma simultânea, mas não necessariamente no mesmo espaço de tempo, podendo começar antes do capítulo anterior e terminar em um ponto posterior a ele. A própria escolha dos personagens foge um pouco do convencional. Nem todos estão diretamente ligados às crianças desaparecidas, mas ao conviver na mesma cidade, acabam se envolvendo com todo aquele mistério. Those kids walked out of those homes. No one pulled them out. No one forced them. What do you see that I don't? Show me. Where did you go? There's something very, very wrong going on. Assim como o longa anterior do diretor, o filme mistura suspense, terror psicológico e aqui ainda acrescenta elementos sobrenaturais para trabalhar uma alegoria. Se no irregular Noites Brutais a alegoria era sobre a violência contra a mulher e o silêncio de uma sociedade patriarcal, aqui a alegoria é um pouco mais sutil, mas remete aos atentados em escolas, que acontecem de forma mais recorrente nos Estados Unidos. O que reforça um pouco essa teoria é o próprio título original, Weapons, que remete a essa alegoria e aos efeitos desse tipo de ocorrido, já que é algo que acontece de uma forma brutal, de uma forma surpreendente, ninguém espera que algo do tipo vai acontecer, e deixa marcas profundas. É um tipo de ação que não tem sentido e deixa as pessoas que ficam enlutadas e tendo que lidar com tudo isso. O filme traz diversas referências e essa estrutura lembra muito Magnolia, do Paul Thomas Anderson. Por outro lado, essa história de terror urbano que envolve crianças, que mexe com uma comunidade, lembra muito diversas histórias narradas por Stephen King. Não por acaso o título nacional A Hora do Mal me parece uma espécie de homenagem, referência
aos livros mais antigos do autor, que aqui no Brasil saíram como A Hora do Vampiro, A Hora do Lobisomem e A Hora da Zona Morta, só para citar os que me vêm à cabeça. Come on, what am I looking at? Leave the investigating to the investigators. O desaparecimento de crianças gera um trauma coletivo, pois além de antinatural, afeta diretamente o conceito de futuro de qualquer comunidade. Tudo é mais pesado quando relacionado a crianças. A Hora do Mal é sem dúvida um dos grandes filmes de 2025. É uma obra com uma premissa que instiga e apresenta respostas satisfatórias, através de uma narrativa fragmentada que mistura gêneros sem se mostrar dependente de suas convenções, construindo um quebra-cabeças interessante enquanto brinca com as percepções do espectador. Um filme sobre traumas coletivos, traumas individuais, que se misturam, explorando os limites dos absurdos de uma vida em sociedade, se utilizando do sobrenatural para trazer um comentário sobre a nossa realidade. Isso é puro cinema de terror. Bom, pessoal, A Hora do Mal não estava no meu radar esse filme, confesso, o burburinho na internet ali que me levou a procurar por ele. Confesso que não gostei muito do filme anterior, Noites Brutais, mas esse aqui, de fato, me pegou. Um dos melhores filmes de terror do ano e certamente um dos melhores filmes de 2025. Mas diga nos comentários o que você achou do filme, se você ainda não viu, o que você espera do filme. Deixe nos comentários o que você achou do nosso vídeo. Se gostou, dê o like, compartilhe com os amigos. Essa interação ajuda demais o nosso canal. Siga a gente no Instagram, @moviola.insta, aqui no YouTube, canal Moviola. Nosso canal está num momento de crescimento, então deixa seu like aí, dá essa moral para o nosso trabalho, que é isso que ajuda a gente a poder estar produzindo sempre mais material por aqui. Certo, pessoal? Então um grande abraço e até a próxima. Where did you go? This is where the story really starts.